Este prédio, conhecido como Castelo de Santo Ângelo, é um símbolo muito interessante do fascínio de Roma pela vida e a morte e a vida após a morte. Porque esse prédio foi construído há quase 2000 anos como uma tumba monumental. Foi onde o imperador Adriano foi enterrado quando morreu em 137. A primeira transformação desse prédio ocorreu durante a Grande Peste em Roma, em 590 d.C., quando o arcanjo Miguel apareceu com sua espada flamejante. E ao desembainhá-la diante dos presentes, a peste acabou. E desse momento em diante, o prédio está ligado à cristandade. Durante o século XIV, a Igreja Católica assumiu o controle do castelo, porém por razões mais práticas do que religiosas. Devido ao estado de guerra constante que perdurou durante a Idade Média, a tumba foi transformada numa fortaleza para proteger a elite papal. Foi usada como fortaleza porque é uma construção enorme e maciça, muito fácil de defender, e é um excelente lugar para se refugiar. Também foi usada como tesouraria papal e também como prisão papal. Então é um prédio de múltiplas funções que é muito impressionante e impenetrável. Durante o século XV, os papas construíram fossos, bastiões, acrescentaram lugares para canhões. E a partir de então, quem controlasse o castelo de Santo Ângelo também controlava Roma. Durante o papado de Nicolau III, uma passagem elevada foi construída. O chamado Passetto ligava o Vaticano diretamente ao castelo e oferecia uma rota de fuga em caso de perigo. Quando o castelo de Santo Ângelo foi transformado numa fortaleza, o Passetto foi ligado ao castelo de Santo Ângelo desse lado e depois se estendeu até chegar ao Palácio Papal, os aposentos do Papa do outro lado. É uma passagem, um corredor seguro que os papas podiam usar para escapar até o castelo, quando precisavam. É um muro muito fortificado, dá para vê-lo de fora, e tem fendas no meio que permitiam espiar e ver onde estava o inimigo. Em 6 de maio de 1527, 16 mil mercenários alemães entraram pelos muros da cidade e invadiram a Praça São Pedro. Queriam enforcar o Papa Clemente VII com uma corda de ouro. O Papa Clemente VII foi levado até o castelo de Santo Ângelo pelo Passetto e protegido, mas os guardas suíços que o levaram secretamente por essa passagem pagaram com a vida. 147 de seus 200 guardas morreram naquele dia. Mas para os inimigos da igreja, o castelo de Santo Ângelo representa mais que um esconderijo para proteger o Papa. Em alguns momentos foi um lugar que serviu a perseguições. Um dos personagens mais pitorescos do papado, o Papa Alexandre VI, foi quem criou as prisões mais profundas e obscuras no castelo de Santo Ângelo, para esconder seus inimigos de modo que nunca mais fossem vistos. E esses locais escuros, que ainda podem ser visitados hoje, essas profundas catacumbas ocultas no fundo dessa imensa estrutura, dão a impressão de um labirinto ou de um covil. Então, entre os círculos concêntricos de Adriano que vemos ao avançar para o centro do prédio e essas prisões escuras e úmidas construídas por Alexandre VI, o Castelo Santo Ângelo guarda muito mistério, curiosidade e narrativas. Do outro lado do Passetto está o Vaticano. Mais misterioso, proibido e rico em história que qualquer outro lugar da Terra. O Vaticano foi construído sobre um antigo cemitério. E claro, para a Igreja Católica, o lugar é muito importante porque, supostamente, São Pedro foi enterrado lá. Quando visitamos as catacumbas, vemos que são lugares muito escuros e muito cavernosos. E vemos os mausoléus romanos das antigas famílias romanas. Depois subimos as escadas e vemos o lugar onde dizem que estão os ossos de São Pedro.
O segundo nível, onde os papas estão enterrados, é aberto ao público. As catacumbas estão debaixo. É preciso marcar hora para visitá-las. Os Illuminati chamavam essas 4 igrejas pelo termo especial Altare della Scienza. Sacrifiquem-os nos altares da ciência. Exato. Nossa. Olha isso. Outra área do Vaticano é tão misteriosa que seu próprio nome já mostra seu caráter proibitivo. Os arquivos secretos do Vaticano. É onde, tanto no livro como no filme Anjos e Demônios, Robert Langdon encontra pistas que podem ajudá-lo a resolver o mistério. As câmaras são hermeticamente fechadas. Os arquivos estão nos andares mais baixos. É parte da segurança. Não recomendamos estadas prolongadas. Esperarei aqui, observando você, Sr. Langdon. Mas o que realmente abrigam os arquivos secretos do Vaticano? E por que o acesso aos seus 84 quilômetros de prateleiras é tão restrito pela Igreja Apostólica Romana? Os arquivos do Vaticano são simplesmente a coleção de todos os documentos históricos existentes no Vaticano, desde os primeiros séculos do cristianismo. Eles estão abertos a estudiosos. Você pode fazer uma requisição e ir estudar os arquivos. Há muitas pessoas que dizem que o Vaticano não permite acesso completo a todos os documentos que estão lá. Alguns arquivos simplesmente ainda não foram organizados para o acesso público. Todos os arquivos do Vaticano estão sob a regra dos 100 anos, ou seja, não são abertos ao público até que 100 anos tenham se passado a partir da data, para proteger a reputação das pessoas envolvidas nessas correspondências, às vezes confidenciais. O que fazemos em nosso trabalho pastoral com os fiéis, seja numa escala muito pequena, cara a cara no confessionário, ou numa escala grande, precisa ser confidencial para proteger as pessoas que contaram seus segredos mais íntimos. Então, por sua própria natureza, isso semeia teorias de conspiração porque há mesmo sigilo. Mas esse aspecto foi exagerado. Essa igreja esconde segredos e, francamente, no mundo de hoje, o segredo se tornou um defeito. Segredos, conhecimento proibido e uma conspiração que visa a Igreja Católica. Mas o livro Anjos e Demônios, de Dan Brown, é apenas uma obra de ficção? Ou existem implicações maiores? Pistas que nos levam não apenas às antigas ruas do Vaticano, mas para bem mais perto de casa. Conheço bem substâncias incendiárias, mas nunca soube que a antimatéria era usada assim. É porque não foi gerada em quantidades significativas antes. É um modo de estudar as origens do universo e tentar isolar o que alguns chamam de partícula de Deus, mas há implicações para a pesquisa energética. Partícula de Deus? O nome não é importante. É o que dá a toda a matéria a coisa sem a qual não existiríamos. Você está falando do momento da criação? Sim. Em Anjos e Demônios, o assassino rouba uma pequena quantidade da altamente explosiva antimatéria do laboratório do CERN, com o fim de destruir o Vaticano e toda a hierarquia da Igreja Católica Romana. Mas por que a antimatéria? E como ela se relaciona com a secular luta entre a ciência e a religião? Nossa igreja está em guerra. Na Suíça, no Conselho Europeu para a Pesquisa Científica, conhecido como CERN, o experimento mais ambicioso do laboratório envolve o grande colisor de hadrons, um aparelho de 27 quilômetros de comprimento que permite aos cientistas criar colisões de antimatéria em alta velocidade. Esperam que o estudo dessas colisões um dia revele o santo graal da física de partículas, a partícula Higgs Boson, também conhecida como partícula de Deus. Embora ainda não esteja comprovado, o Higgs Boson teoricamente seria a partícula que ajudará a provar a chamada teoria do Big Bang, o modo pelo qual todo o universo foi criado.
Eu tenho uma relação de amor e ódio com o termo partícula de Deus. Acho que certamente desperta a imaginação de pessoas que não trabalham na área. Realmente quer comunicar a ideia de que é uma partícula que confere propriedades para um grande número de partículas, essencialmente todas as outras partículas na física. Essa ideia de uma partícula de Deus no universo indica a tendência de querer encontrar uma prova física da existência de Deus. Então procuramos algo no universo material que possa de fato provar que Deus existe. Mas, na minha opinião, essa busca por uma partícula de Deus é muito antiteológica porque dissipa a fé. Por sua própria natureza, a fé sugere o que não pode ser provado, o que não pode ser visto. Podemos dizer que essa é a força da fé. Então não devemos achar que, se encontrarmos a partícula de Deus, vamos entender tudo. De fato, ainda haverá muita coisa para ser entendida. Acredita em Deus, Senhor? A fé é uma dádiva que eu ainda não recebi. Em 1978, o Papa João Paulo II foi eleito líder da Igreja Católica Romana. Esse Papa progressista reexaminou questões delicadas que envolveram o Vaticano em controvérsias ao longo de séculos. O Papa João Paulo pediu à Academia Pontifícia que examinasse o caso de Galileu. No ano 2000, ele apresentou um pedido público de desculpas por uma série de erros que a instituição da Igreja havia cometido nos séculos anteriores. E isso inclui um pedido de desculpas a Galileu. O Papa João Paulo II pediu, como estendendo um ramo de oliveira à comunidade científica, vamos reabrir o caso e examinar os erros que nós já admitimos, rever tudo isso e descobrir por que aconteceu, para que, nas palavras dele, cheguemos a um acordo maior entre ciência e religião. Em 2005, o Papa Bento XVI foi eleito do 165º bispo de Roma, numa linha que permanece contínua desde o tempo de São Pedro. Ironicamente, esse pontífice nasceu na Alemanha, o berço dos Illuminati. Certamente, hoje, o Vaticano está muito mais disposto a considerar mudanças e novas tecnologias e tentar incorporá-las à sua própria visão do mundo. De fato, existe um observatório papal. E o Vaticano leva realmente muito a sério os resultados obtidos pela ciência. Quanto a temas como pesquisa de células-tronco, temas como clonagem, temas como eutanásia, há muito mais discussão hoje do que antes. No passado, teria sido um simples não. Acho que agora o Vaticano está pelo menos interessado em ouvir quais são os limites da ciência, quais são as possibilidades nessa direção. Essencialmente, a religião e a ciência buscam respostas para as mesmas perguntas. Quem somos nós? De onde viemos? E para onde estamos indo? Eu ainda acho que os maiores desafios não virão de tecnologias específicas, da biotecnologia, mas da questão teórica geral de reconciliar a fé com a ciência. Quando começamos a pensar sobre as tensões entre ciência e religião, de onde vêm essas tensões? Acho que foi em momentos em que a religião ou a ciência esqueceram quem era melhor no quê, perderam a humildade e se tornaram um pouco arrogantes. Nem toda pergunta pode ser respondida experimentalmente por medições ou testes. E não cabe à ciência explorar essas questões. Isso é para outras áreas de conhecimento humano e indagação humana. Tomás de Aquino disse tanto fé como razão. É a confluência das duas que nos permite conhecer a verdade e realmente chegar a conhecer Deus. Ele disse que elas não competem e nunca entrarão em conflito, que precisamos tanto da ciência quanto da razão, fé e razão juntas. Ciência e religião não são inimigos, mas simplesmente existem coisas que a ciência é jovem demais para entender. E a igreja pediu, parem, vão mais devagar, pensem, esperem. Em Anjos e Demônios, teorias do Big Bang se opõem a teorias criacionistas. É ciência versus religião. É o CERN versus o Vaticano. Não há um